Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos à FISStudy Cursos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Ana Ackermann. Professora Ana Ackermann, seja muito bem-vinda. A professora Ana, ela é fisioterapeuta formada pela USP desde 1980, com mais de 40 anos de experiência na fisioterapia neurofuncional. Trabalhou em um centro de reabilitação em Israel por 1 ano e meio. É instrutora dos cursos básico e avançado no conceito Bobat. Ela também representa o Brasil no IBITA, que é a Associação Internacional dos Instrutores de Bobat. Ministrou cursos em várias cidades do Brasil, em alguns países como Peru, Chile, Argentina, México e Costa Rica. Além dos cursos presenciais, também ministra 2 cursos online, que são o Mundo Sensorial na Abordagem Terapêutica, Efeitos e Razões Neurofisiológicas, e o curso de Abordagem Sistêmica, visando a otimização do desempenho funcional, os quais você pode ter acesso através do link que temos aqui na bio do nosso Instagram. É um prazer imenso ter a senhora como nossa convidada hoje nessa live, uma das maiores referências da fisioterapia neurofuncional do nosso país. Seja muito bem-vinda. Agradecemos muito a senhora ter aceitado o nosso convite. E se a senhora quiser acrescentar mais alguma informação, pode ficar à vontade. Primeiro, eu quero agradecer o convite da FISStudy Cursos, e em especial a Camila. E realmente é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que de alguma forma eu possa estar ajudando com essa live, para que a gente possa atender um pouco melhor ainda nossos pacientes neurológicos, né? Acho que eu só posso complementar que eu amo a físio, amo atender os pacientes neurológicos e espero realmente conseguir durante ainda muito tempo estar fazendo isso, tá bom? Então, tá. A senhora pode falar um pouco sobre o tema da nossa live, que é a abordagem sistêmica na otimização do movimento funcional? Então, a gente vai falar bastante sobre abordagem sistêmica. Eu vou começar primeiro falando um pouco sobre essa palavra otimização, né? Muitas vezes a gente não usa muito na língua portuguesa, e é uma palavra interessante, porque muitas vezes a gente fala, e está na moda falar, e é algo importante, que a gente quer que o paciente neurológico volte a ser funcional. Mas dentro do conceito Bobat, que é o que eu vou estar mostrando um pouco para vocês, o quanto é importante que a gente associe não só a palavra que o indivíduo volte a ser funcional, mas de forma otimizada. O que significa isso? Com a máxima qualidade possível. Isso é interessante porque se a gente fala só que a gente deseja que o indivíduo volte a ser funcional, muitas vezes ele até consegue, por exemplo, passar de sentado para em pé de uma forma totalmente inadequada. Então, ele faz a função. Mas o quanto essa forma dele estar passando, muitas vezes pode levar a consequências a curto e a longo prazo. Por isso que é muito importante a gente sempre se questionar, mas será que esse paciente ele conseguiria fazer essa função de uma forma mais adequada? E o quanto a gente deveria envolver isso em tratamento? Eu vejo muitas pessoas envolvendo em tratamento funções que muitas vezes o indivíduo não faz. Mas a gente deveria não só se preocupar com as funções que ele não faz, mas também com as funções que ele acaba fazendo, mas não com a máxima qualidade possível. Porque muitas vezes a gente acaba tendo não só um paciente neurológico com tempo, às vezes até um paciente ortopédico, devido a muitas consequências desse movimento inadequado. Por isso que o tema não é só a importância dessa abordagem sistêmica na função do paciente pós-AVE, na função do paciente neurológico em geral, mas de forma otimizada. E quais são esses sistemas que são importantes para que esse movimento funcional ocorra de forma otimizada? E por que eles podem estar alterados no paciente neurológico?
Então, assim, dentro de vários sistemas, os mais importantes para o retorno de uma função de forma otimizada, ou a tentativa desse retorno, é o sistema músculo-esquelético, neuromuscular, que fazem parte de um sistema mais motor, o sistema perceptual, o sistema sensorial, o sistema cognitivo e o sistema emocional. E é importante lembrar que esses sistemas eles estão ligados, é como se cada sistema fosse um círculo que tivesse ligado com outro círculo, então todos os sistemas estão se relacionando. E todos esses sistemas a gente vê realmente de uma forma sistêmica e não hierárquica, porque não dá para a gente falar que tal sistema é mais importante que o outro, e sim que todos os sistemas são importantes e todos vão estar influenciando para que o movimento funcional ocorra de forma otimizada. Depois nós vamos falar um pouco mais, mas isso é muito importante para todos os profissionais, mas principalmente para os físios. A gente acaba tendo muito na faculdade a importância só do sistema motor. E o quanto a gente acaba, às vezes, fazendo exercícios, fazendo uma avaliação só no sistema motor. E muitas vezes quando a gente só visa esse sistema, muitas vezes a gente não tem uma boa recuperação desses pacientes. Enquanto a gente acaba escutando, né, as pessoas falando, eu não gosto de trabalhar com neuro porque os pacientes não melhoram. A gente deveria se questionar se às vezes a melhora que ele não está tendo, às vezes não se deve que a gente está esperando que ele retorne às suas funções, mas só enfatizando às vezes o sistema motor. Isso é um erro, nós vamos estar vendo durante a apresentação de agora. E esses sistemas, eles podem estar alterados por várias razões. Eles podem estar alterados por razão primária, que significa uma razão primária, uma razão neural, ou seja, infelizmente se deve à lesão. Então, por exemplo, ele teve uma lesão na área parieto-posterior. Então, se espera, ele pode ter uma alteração, por exemplo, no sistema perceptual. E quando essa alteração se deve à lesão, ela é dita uma alteração primária. Então, um outro exemplo, meu paciente pode ter uma lesão na área motora primária. E aí ele vai ter uma paresia, uma paralisia. Ele pode ter uma lesão na área premotora. E aí, de repente, se espera, e se ele tiver uma alteração de planejamento, é dita uma alteração primária, que é justificada pela área da lesão. Mas é importante a gente pensar que todos esses sistemas eles podem estar alterados não só devido à lesão, mas eles podem estar alterados por razões secundárias. O que quer dizer isso? Ela não é dependente diretamente da lesão, senão seria primária, mas ela ocorre como uma consequência do problema original que pode levar a outras consequências. Então, por exemplo, para vocês entenderem um pouco mais, meu paciente pode ter como razão primária uma alteração de tônus, então, por exemplo, uma espasticidade. E aí ninguém está nem movimentando esse paciente, e aí esse paciente está fazendo muitos movimentos de forma inadequada, está entrando muita reação associada. Como consequência disso, ele pode começar a ter encurtamentos, deformidades ósseas, e elas são ditas alterações secundárias. E as alterações secundárias, elas podem ocorrer também em qualquer sistema, e não só no sistema motor. Então, por exemplo, meu paciente tem uma afasia devido a uma alteração primária. E aí, muitas vezes, ele é excluído dos amigos dele, da família dele, e aí, muitas vezes, ele começa a ficar deprimido. Então, essa depressão, ela é considerada como uma consequência, e ela é considerada uma alteração secundária. Então, só para vocês verem o quanto as alterações, tanto as primárias como as secundárias, elas podem ocorrer em qualquer sistema. Só que a gente não pode esquecer que esse paciente, ele também pode ter alterações anteriores. Então, como o nome já diz, uma alteração anterior é uma alteração que meu paciente já tinha antes do problema neurológico. Então, por exemplo, ele era diabético, ele já tinha alteração sensorial. Então, ele teve agora um traumatismo crânioencefálico, mas ele continua tendo essa alteração sensorial, que ela pode até piorar. Então, a gente vê o que ele tinha antes, e aí ele tem um problema neurológico, isso é considerado alterações anteriores. E o quanto a gente vai ter que tomar cuidado, tanto na avaliação como no tratamento, avaliar as alterações nos sistemas e avaliar também os potenciais nesses sistemas.
Isso tanto quando a gente pensa nas alterações primárias, como secundárias, como anteriores. E quando a gente fala em tratamento, nas primárias, lembrar da importância da neuroplasticidade, mas lembrar dessa palavra não só no aspecto positivo, mas infelizmente, às vezes, na neuroplasticidade negativa. Então, o quanto a gente deve dar o estímulo mais adequado possível para tentar que ocorra uma neuroplasticidade positiva. Isso quando a gente pensa nas alterações primárias. Nas alterações secundárias, a gente deve pensar em prevenção, ou seja, eu não desejo que o meu paciente tenha as alterações secundárias em nenhum sistema, mas quando elas já existem, o quanto a gente vai precisar pensar, sem dúvida, em tratamento. E as anteriores, é importante a gente avaliar, e a gente só envolve em tratamento o que hoje meu paciente tem de alteração em sistema, que ele tinha antes e está tendo hoje também, mas que isso está afetando mais ainda as razões dele voltar a ser funcional. Então, quer dizer que a gente não vai tratar todas as alterações anteriores, mas aquelas que podem hoje estar influenciando ele funcionalmente. A senhora consegue dar alguns exemplos de como um sistema com problema pode afetar o outro sistema? Alguns outros exemplos? Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o sistema neuromuscular. Tá? Vamos imaginar que ele tem um tônus baixo. Então, ele tem uma hipotonia. E aí a gente percebe o quanto essa hipotonia pode afetar, por exemplo, o sistema musculoesquelético. Então, muitas vezes, um músculo que está hipotônico acaba sendo fraco. Ou então, outro exemplo é o quanto, por exemplo, um indivíduo hipotônico, essa hipotonia pode afetar, por exemplo, o sistema emocional. E aí acabar levando uma depressão. Aí, só para vocês entenderem um pouco mais isso, né, não ficar tão só teórico, imaginem vocês, né, durante o dia a gente tem um tônus normal, adequado, só que esse tônus durante o dia ele muitas vezes sobe um pouco, ele desce um pouco. E uma hora que esse tônus, uma situação da vida que esse tônus está um pouco mais baixo, é quando a gente acorda de manhã. Então, por exemplo, eu estou na cama e aí eu abro meus olhos que eu estou acordando. Tá? Já é, se eu acordo aqui 7 da manhã, é 7 da manhã, eu estou abrindo os olhos. Nesse momento, o meu tônus está baixo. E aí, emocionalmente, como que a gente se sente quando a gente acaba de acordar? Muitas vezes a gente sente uma das coisas cansado, a gente acha que a gente não vai dar conta do dia que vai ser, tudo que a gente vai ter que fazer. Dá um desânimo, a gente fala, nossa, mas já passou a noite, né? Acho que eu não vou dar conta do que eu tenho que fazer. Mas o quanto quando a gente arruma forças e a gente se levanta da cama, e aí quando a gente está em pé, a gente vai precisar de tônus para estar se mantendo, então esse tônus já aumenta um pouco, o quanto a gente já se sente uma outra pessoa emocionalmente. Quando a gente até às vezes dá uma olhada e se imagina ainda deitada, a gente fala, nossa, ainda bem que eu me levantei, já estou me sentindo uma outra pessoa. Então, só para vocês verem o quanto o tônus acaba afetando a nossa emoção. E a mesma coisa a gente pode pensar em paciente hipotônico. Vocês que atendem tanto adulto como às vezes crianças hipotônicas, o quanto vocês muitas vezes percebem isso, vocês falam, ai, nossa, ele está sempre deprimido, como ele é, parece sempre triste, parece que não está motivado. E o quanto será que esse tônus baixo não está sustentando também toda essa emoção? Quando a gente continua falando do sistema neuromuscular afetando, o quanto ele afeta também as informações sensoriais de forma indireta. O porquê? Para eu captar as informações sensoriais, eu tenho que me adequar à superfície. Então, se eu tenho um tônus baixo, imagina no meu pé, eu estou em pé. Se eu tenho um tônus baixo, um pé hipotônico, um pé sem arco, ele acaba querendo dormir no chão. Ou seja, ele não vai elaborar estratégias de pequenos movimentos para captar as informações sensoriais. Ao mesmo tempo, quando a gente tem um pé com tônus muito alto, um pé mais rígido, o quanto o pé rígido também não permite as pequenas oscilações nos pés, que são tão importantes para trocar informação com o chão, para a partir daí eu ter uma boa percepção da minha posição no espaço. Então, o quanto o sistema neuromuscular pode afetar de forma indireta o sistema sensorial.
Então, meu paciente pode não ter um problema primário no sistema sensorial, mas o quanto ele acaba não conseguindo utilizar esse sistema, uma vez que o tônus está alterado, ou muito baixo, ou de repente muito alto. Então, quando a gente vê que um sistema acaba afetando os outros círculos, e a mesma coisa quando a gente pensa, a gente falou do sistema neuromuscular afetando o músculo esquelético, mas o quanto o inverso é verdadeiro. Então, o quanto, por exemplo, um paciente com um problema no músculo esquelético, por exemplo, um mau alinhamento, uma subanterior, o quanto isso acaba, infelizmente, estirando a musculatura da cabeça longa do bíceps, que está passando bem nessa região, e o quanto isso faz que ocorra um aumento de tônus por razão secundária. Então, o quanto esses maus alinhamentos podem afetar o tônus, aumentando ou diminuindo. Então, um outro exemplo, uma subluxação, outro mau alinhamento, uma subluxação inferior, que acaba estirando o deltoide, que não tem muita capacidade elástica, muita titina. Então, é como se fosse um pano que esgaçou de ter ficado esticado. E o quanto isso faz esse tônus ficar, por razão secundária, cada vez mais baixo. E da mesma forma a gente falou do neuromuscular afetando o sensorial, mas o quanto o sensorial também pode afetar de forma secundária o neuromuscular. Então, um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, se vocês fizerem esse tipo de mão, né? Se vocês puderem fazer e sintam a mão de vocês. Agora, se vocês fizerem essa mão de paciente neurológico, ou essa mão, que vocês já devem ter visto, às vezes esticada demais, em atetoides, distônicos, essa mão em paciente neurológico. E uma das razões que isso pode estar acontecendo é que muitas vezes o indivíduo ele pode estar elaborando uma estratégia para sentir mais. E se vocês forem me falar onde vocês sentem mais, foi quando a mão estava assim, ou quando a mão estava bem fechada ou muito aberta? E muitas vezes a resposta é, eu sinto mais quando a minha mão fecha ou quando a minha mão está muito aberta. Então, o quanto, de repente, esse tônus aumentado que eu vejo num paciente, não pode ter também uma razão não neural, que é uma necessidade que ele está tendo de sentir mais. Ou porque ele tem alteração sensorial, ou porque ele precisa de mais informação sensorial para ajudar, às vezes, um cerebelo que tem problema. Então, o quanto a gente vê que esses círculos estão ligados e o quanto um círculo com problema pode afetar o outro, ou quanto esse que está com problema afeta o anterior. Por isso que a gente fala que não é tão fácil assim atender um paciente neurológico. Porque o quanto, mesmo sistemas que às vezes, teoricamente, não teve lesão, o quanto esses sistemas, por razão secundária ou anterior, podem estar afetados. Por isso que a gente fala que, às vezes, os melhores exercícios são aqueles que acabam envolvendo vários sistemas, e não só, como eu tinha falado antes, o sistema motor. Ótimo. Então, a gente estava aqui conversando, né, sobre como um sistema com problema pode afetar outro. Mas também como que a senhora pode dar alguns exemplos de como um sistema que tem potencial pode estar influenciando esses outros sistemas. Camila, é muito interessante a tua pergunta, que normalmente as pessoas acabam, já desde a época da faculdade, né? A gente é ensinado a ver problemas. Então, a gente aprende que, às vezes, só os problemas que são importantes de detectar numa avaliação e de envolver no tratamento, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas se aquele sistema está bom, por que eu vou envolver em tratamento? Eu só vou envolver em tratamento os sistemas que estão ruins. E esse é um erro, né? Quando a gente pensa dessa forma. Por quê? Porque quando esses círculos estão ligados, e a gente viu que um sistema com problema pode afetar os outros sistemas, a mesma coisa pode ocorrer de forma inversa, ou seja, um sistema que está bom, ele pode acabar ajudando um sistema que tem problema. Por isso que ele deve ser avaliado, a gente deve procurar também os potenciais e não só os problemas. Por isso também a gente deve envolver em tratamentos potenciais e não só, de repente, envolver no tratamento os problemas do paciente. Mas um exemplo, né, para vocês entenderem um pouco mais. Então, imaginem que meu paciente tem um problema, pode ser primário, no sistema sensorial, tem uma alteração sensorial. E aí eu falo para vocês,
se ele tiver um potencial no sistema cognitivo, por exemplo, ele é um paciente atento, a chance de recuperação dele é bem maior do que se ele tiver problema no sistema sensorial e ele ainda é um paciente disperso. Isso acontece porque quando a gente fala do sistema sensorial, as informações que chegam da periferia, elas vão estar entrando pela medula, elas vão estar subindo pelos tratos ascendentes e elas vão tentar chegar na área primária correspondente e virar consciência, para eu saber realmente aonde, por exemplo, eu fui tocada. Só que para estar chegando lá em cima nessa área, ela tem que passar, não, ela vai pela medula, mas ela tem que passar pelo tronco encefálico. E uma das áreas que ela tem que passar no tronco encefálico é pela formação reticular. E o nome já diz, né? Formação reticular é como uma rede. E aí o que acontece? Não são todas as informações sensoriais que passam. E a formação reticular, ela abre para algumas informações, é como se ela fechasse para outras. E aí, quem que ajuda a formação reticular a saber o que passa, o que não passa? Uma das áreas importantes é a área pré-frontal, que quando a gente fala na atenção, nas intenções, toda a informação sensorial que eu estou mais atenta a, ou que isso me motiva mais, tem mais, está mais garantido que essa informação de alguma forma passe. Por isso que a gente fala o quanto, se eu tenho um paciente que tem atenção, que está motivado, as chances de melhora da informação sensorial são bem maiores do que se é um paciente que é disperso e desmotivado. Então, essa é uma das explicações. Da mesma forma, quando a gente fala do sistema musculoesquelético ajudando o sistema neuromuscular, então, o quanto a gente, em terapia, deveria buscar bons alinhamentos. Então, por exemplo, eu dei para vocês o exemplo de uma sub anterior, a cabeça do húmero é projetada para frente, acaba estirando a cabeça longa do bíceps. O bíceps é um músculo com uma característica bastante elástica, tem um predomínio fásico, então é alguma coisa que está esticando esse elástico quer voltar, e ocorre um aumento de tônus. Mas o quanto se eu garantir um alinhamento melhor, pensando no sistema musculoesquelético, por exemplo, um alinhamento melhor na escápula, que acaba posicionando melhor a glenomeral, o quanto eu acabo tendo um tônus mais adequado. Então, o quanto eu posso utilizar um sistema musculoesquelético de uma forma adequada para influenciar, de repente, o neuromuscular. Isso vai para muitas outras, então, um outro exemplo, problemas perceptuais, o quanto a gente tem neuro, tanto adultos como crianças, com problemas perceptuais. E se a gente definir percepção, é a integração e a interpretação da informação sensorial. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho um sistema sensorial de forma adequada, o quanto eu posso utilizar de referências sensoriais para ajudar, de repente, um paciente que tem problemas perceptuais, através de linhas, através de informação tátil, o quanto esses pacientes acabam melhorando os problemas perceptuais através da utilização da informação sensorial. E, por último, eu posso defender, né? Eu sempre falo que todos os sistemas são bem importantes, mas entre nós, um dos mais importantes é a emoção. E a emoção faz parte também de cognição. Cognição é um sistema bem amplo, percepção também faz parte. Mas falando um pouco mais da emoção, o quanto se a gente tem um paciente motivado, as chances de melhora em qualquer sistema são bem maiores do que quando a gente tem pacientes deprimidos. Por isso que, sem dúvida, a gente tem que falar sobre a importância de um tratamento em equipe, né? Quando a gente fala em todos esses sistemas, uma vez que nós vamos ver que a gente acaba envolvendo sistemas de forma indireta, mas o quanto esses pacientes, às vezes, vão precisar de terapias específicas que acabam trabalhando mais diretamente alguns sistemas. Então, por exemplo, nesse caso, às vezes um tratamento com um psiquiatra, um psicólogo, tentando realmente trabalhar mais diretamente esse sistema.
Mas é muito importante, assim, vocês, quando eu acabo falando dessa abordagem sistêmica, às vezes as pessoas acabam achando o quanto a gente, às vezes, está querendo roubar outras profissões. E como esses sistemas estão ligados, o quanto a gente acaba conseguindo influenciar esses sistemas de forma indireta. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que um tônus baixo acaba influenciando o emocional e acaba fazendo com que esse indivíduo fique mais deprimido, eu, Ana, sendo físio, só de deixar meu paciente mais motivado, eu posso estar fazendo isso não das mesmas ferramentas que um psicólogo faz, um psiquiatra, mas só de tentar adequar o tônus dele, que está baixo, para um tônus mais adequado, o quanto eu consigo, de forma indireta, influenciar a emoção dele. Então, por isso que eu falo para vocês o quanto é importante a gente, dentro da nossa profissão, a gente fazer exercícios que acabam envolvendo vários sistemas e acaba utilizando sistemas também que estão bons para tentar melhorar outros sistemas que têm problema, e o quanto a gente faz isso, muitas vezes, também de forma indireta em alguns sistemas, e o quanto a gente trabalha de forma direta. Então, o físio trabalha muito diretamente com o sistema motor, mas é importante a gente lembrar o quanto a gente perde quando a gente acaba não utilizando outros sistemas. Então, por exemplo, o sistema sensorial. O sistema sensorial, se ele está bom, ele pode ajudar muito o sistema motor. Quando a gente fala no sensorial, o que ele faz com o motor? Ele dirige, orienta e corrige, se necessário, o movimento. Então, quando eu tenho um paciente com uma paresia, uma descoordenação, o quanto esse sensorial, ele acaba tentando fazer com que o movimento ocorra de forma mais regular e mais precisa. Então, o quanto não dá para a gente desconectar e ser um profissional que a gente só trabalha motor, ou só trabalha sensorial, ou só trabalha perceptual, mas ver o quanto é importante a gente envolver de alguma forma, direto ou indiretamente, vários sistemas, para que a gente conseguir o resultado disso, que é um movimento funcional mais otimizado. A gente passou muito tempo da vida trabalhando só especificamente, cada profissional só no seu sistema. Isso não quer dizer que não exista mais. Mas o quanto é importante a gente pensar em exercícios que acabam, de alguma forma, abordando todos os sistemas, porque o paciente sozinho, ele não une esses sistemas. O quanto é importante que nós, profissionais, de forma indireta, começamos, de alguma forma, a unir também esses sistemas para ele, para ter realmente o resultado do movimento funcional otimizado. Então, não esqueçam de não usar só os problemas, mas realmente envolver os potenciais para que ocorra realmente esse resultado. E, de novo, pensando na emoção, né? O quanto um paciente desmotiva quando a gente só também aponta problemas para ele, o quanto uma família desmotiva quando a gente só aponta problemas, e quanto a gente, como terapeutas, também fica desmotivados quando a gente fica só olhando e procurando problemas. Eu sempre falo para os meus alunos, eu uso esse termo, tem aqui vários alunos que eu vi já aí rodando, o quanto nós, terapeutas, deveríamos ser caçadores de potenciais e não só problemas, porque o quanto esses potenciais vão acabar me ajudando a resolver os problemas desse paciente, fora também sustentando ele emocionalmente. No curso online que a senhora tem na Hotmart, né, que aborda esse tema que a gente está conversando, você fala sobre funções de sentado para em pé, o alcançar para o agarrar e a marcha. A senhora consegue falar um pouco mais para a gente sobre essas tarefas que envolvem vários sistemas? Eu vou fazer um resumo, tá? Aqui o curso é 13 horas, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui eu vou fazer um resuminho para vocês verem. E muitas vezes a gente pensa nessas funções, de novo, com caráter muito motor. E, sem dúvida, o motor é importante, mas quando a gente pensa nele, vamos pensar no sentado para em pé, por exemplo. O quanto, antes da gente fazer qualquer função,
o quanto a gente precisa se planejar para a execução dessa função ocorrer de forma adequada. E quando eu falo em planejamento, eu falo no sistema cognitivo, por exemplo. Então, eu vou passar de sentado para em pé, o quanto eu vou precisar planejar que se eu estou sentada muito para trás na cadeira, eu vou ter que ir mais para frente. Se meu pé está muito na frente, no chão, eu vou ter que trazer ele mais para trás. E o quanto isso envolve não só uma resposta motora, mas envolver um planejamento. E a gente vê muitos pacientes que às vezes acabam não conseguindo fazer a passagem de sentado para em pé, não só por razão motora, mas de repente pela falta do planejamento. E muitas vezes esse planejamento pode ter uma razão neural, como a gente falou, primária, afetando o sistema cognitivo, mas eu falo para vocês, muitas vezes esse problema cognitivo pode também ser secundário, às vezes ele não teve lesão nenhuma nas áreas mais frontais. Mas às vezes o terapeuta que acaba fazendo tudo pelo paciente. Então a gente planejando. A gente que acaba falando para ele, vem mais para frente. A gente pondo o pé dele mais para trás. Aí eu falo que a gente estende tapetes vermelhos para esses pacientes. E o quanto que a gente pensando, a gente planejando. E quanto é um paciente que é como se o cognitivo dele pensasse assim: se a terapeuta quer pensar por mim, a família quer pensar por mim, eu entro de férias. Né? Então, o quanto o sentado para em pé envolve essas antecipações, mas fora o sistema cognitivo, o quanto envolve controle postural. E quando eu falo em controle postural, eu falo de novo nas informações sensoriais, principalmente as somatosensoriais, o quanto envolve o sistema perceptual, então a gente fala, a gente tem que inclinar para frente quando a gente vai passar, de sentado para em pé, mas tem paciente que perceptualmente ele está reto passando, ele já se acha inclinado para frente. Às vezes ele nem tem a percepção do que é frente, do que é para trás, do que é para o lado. Então, o quanto uma passagem sentado para em pé, ela pode não ocorrer de forma inadequada, às vezes não só por problema no sistema motor, de repente um problema em outros sistemas, por exemplo, sensorial, por exemplo, perceptual. E do sistema emocional, a gente pode também pensar não só nos aspectos motivacionais que são importantes, mas também no aspecto medo. O quanto os pacientes neurológicos adultos, eles têm medo, eles têm insegurança. E a gente não pode fechar os olhos para a insegurança desses pacientes. Então, quando eu penso no sentado para em pé, aí a gente fala para ele, não, meu senhor, inclina o tronco para frente. Mas quantos pacientes às vezes não faz isso, não só por problema às vezes no quadril, que não tem essa amplitude, ele não tem o controle do tronco, não só por isso. Tem paciente que às vezes tem todo esse controle, mas às vezes não faz porque ele está com medo de cair, ele está com medo que a cabeça dele bata no chão, que ele de repente caia. Então, olhem como é uma função sentado para em pé, mas o quanto o sistema nós já falamos aqui, nós falamos em sistema motor, no sistema perceptual, no sistema sensorial, no sistema emocional, né, no cognitivo, no planejamento. Então, olhem como acaba envolvendo muitos sistemas. Por isso que uma boa avaliação, ela não pode ser só, de repente, no sistema motor, arrumando hipóteses, porque aquele indivíduo não levanta, mas tentando pensar se não existe também razões em outros sistemas que podem estar afetando esse paciente. Quando eu falo no alcançar e no agarrar, o quanto anterior ao alcançar e agarrar, eu localizo o alvo. Então, se eu enxergo, eu uso meu sistema sensorial visual, e o quanto eu planejo, né? Então, eu vejo que há um objeto grande, uma melancia que eu vou agarrar, o quanto eu vou planejar que eu vou usar as duas mãos, e não, de repente, uma. Eu vou planejar qual controle postural que eu vou estar utilizando, que vai ser diferente se eu fosse pegar uma caneta. Eu vou planejar qual é o arco que eu vou usar. O arco a gente faz anterior a, de repente, o alcance e o agarrar. Então, olhem como envolve o sistema cognitivo. Mas fora o sistema cognitivo, quando, por exemplo, eu já agarro, o quanto a gente não utiliza essa informação sensorial, que vai estar chegando só não nas áreas primárias, mas muitas vezes no cerebelo, e o quanto o cerebelo é um controlador do movimento. Então, o quanto a informação sensorial
vai me ajudar através do cerebelo para que esse movimento ocorra de forma controlada. Então, o quanto, novamente, né, uma função alcançar, agarrar, eu tenho que abrir minha mão, eu tenho que esticar meu cotovelo, vai envolver músculo esquelético, vai envolver um tônus adequado, mas o quanto a gente, de novo, falou em sistema cognitivo, eu vou ter que ter a percepção do tamanho do meu braço, será que se eu só esticar meu cotovelo, eu já alcanço? Ou será que eu vou ter que dar um passo para alcançar aquele objeto? Ou será que eu vou ter que inclinar meu tronco para pegar esse objeto porque eu ultrapasso o tamanho do meu braço? Para isso, eu tenho que ter a percepção qual é o tamanho do meu braço. E o quanto, se eu não tenho essa percepção e eu acho que meu braço é mais curto, às vezes eu não estico o meu cotovelo e eu vou acabar compensando com o movimento do tronco. E a gente, novamente, às vezes dá culpa só no sistema motor, o quanto outros sistemas podem estar sendo responsáveis. E para terminar, né, sobre a marcha sem dúvida envolve cognição. Eu também tenho que olhar que tem às vezes um buraco na minha frente, eu vou ter que planejar, que às vezes eu vou ter que desviar do buraco, ou eu posso de repente dar um pulo e ultrapassar esse buraco, mas para fazer isso eu tenho que ter uma boa percepção dos meus potenciais e meus problemas, para saber que eu não vou cair no buraco se eu vou de repente pular. Envolve músculo esquelético, sem dúvida, força muscular, amplitudes articulares. Envolve, sem dúvida, informação sensorial, principalmente somatosensorial. Eu não preciso olhar para baixo para saber que meu pé está no chão. Eu não preciso olhar para baixo para saber que meu pé levantou, que meu joelho dobrou. O quanto as informações somatosensoriais, elas me dão realmente uma informação muito apurada da minha própria percepção, da minha posição, das partes do meu corpo no espaço. Mas fora essa, sistema vestibular, sem dúvida, visual, principalmente para essas decisões cognitivas. Então, o quanto na marcha a gente acaba novamente tendo vários sistemas. O perceptual, quando eu ando, eu preciso ter a percepção da minha posição no espaço. Eu tenho que sair do meio e voltar para o meio e para outra perna e sair do meio, voltar para o meio. Isso significa que eu tenho que ter percepção do meio para conseguir, de repente, caminhar. E o quanto eu preciso de sistema neuromuscular. A própria definição de tônus já fala isso, né? Um estado de tensão constante, que precisa ser alto para me manter contra a gravidade, mas ao mesmo tempo baixo para permitir movimento. E quando eu ando é dessa forma. Eu apoiei na perna direita, tenho um aumento de tônus, mas ao mesmo tempo não é uma perna rígida. Esse tônus também tem que ser baixo para permitir aquelas pequenas oscilações com as captações sensoriais. Mas quando eu vou dar o balanceio, esse tônus agora tem que diminuir. Então, o quanto eu preciso, na verdade, na marcha, de todos os sistemas, cognitivo, perceptual, sensorial, perceptual e, sem dúvida, emocional. Então, aqui alguns exemplos, mas dá para a gente conversar várias horas sobre esse assunto. É só de vocês verem como o mundo é muito mais amplo do que a gente imagina. O quanto o nosso objetivo não é tão fácil assim, quando a gente fala é tão fácil andar. Não é tão fácil, sim. Andar realmente é um desafio bem grande de nossos pacientes, porque envolve muitos sistemas. E como que na prática clínica a senhora trabalha esses sistemas? Eu vou dar exemplo, então, de exercícios. Eu já falei para vocês essa frase. Os melhores exercícios são aqueles exercícios que acabam envolvendo vários sistemas e não só motor. Então, vamos pensar, né? Eu sou físio, vamos pensar, por exemplo, na marcha, né? Então, quando a gente faz marcha, o físio muito faz andar. Então, ande, né? Como exercício, vamos caminhar. Uma ideia de um exercício que envolva o motor, que é o caminhar, mas de repente envolva a cognição, e às vezes fala assim para ele, olha, você vai andar daqui até aquela mesa que está lá. Só que eu quero que quando você chegue lá na mesa, que você tenha dado 8 passos. Eu quero daqui até lá 8 passos. Então, olhem como vai ser sistema motor, sem dúvida, músculo esquelético e neuromuscular,
Mas ele vai ter que planejar agora. Ele vai ter que planejar que para estar dando daqui até lá 8 passos, se ele vai ter que dar passos pequenos ou, de repente, passos grandes. E aí, de repente, ele vai, e aí depois eu posso falar, mas agora eu quero 16. O que você vai ter que fazer com os passos? Aumentar ou diminuir? Então, ali como envolveu cognição. Eu posso caminhar e pedir para ele, num certo momento, vamos agora dar alguns passos com os olhos fechados. O quanto a partir daí eu acabo não só trabalhando o sistema neuromuscular, o sistema musculoesquelético, mas o quanto eu acabo exigindo mais do sistema sensorial, principalmente, por exemplo, do somatosensorial. Quando de repente eu faço com ele uma marcha e eu falo para ele, olha, eu vou colocar isso na sua cabeça. E aí quando eu coloco, de repente, um saquinho de arroz, de repente na cabeça dele, eu falo assim para ele, e eu não quero que esse saquinho caia. Ele vai ter que se organizar com outro planejamento. Ele vai ter que planejar um outro controle postural. Às vezes era aquele paciente que ficava o tempo todo olhando para baixo quando ele andava. Agora ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai ter que elaborar uma outra forma de estar caminhando. Ele vai ter que elaborar uma outra velocidade da marcha. Porque para equilibrar, de repente, esse saquinho, ele vai ter que andar mais lento. E às vezes o quanto que tudo isso vai melhorar um pouco mais a qualidade da marcha dele. Porque quando ele olha muito para baixo, o quanto ele acaba utilizando a visão, não para esse aspecto que nós falamos da cognição, de resolução de problemas, ele acaba utilizando muito a visão para saber onde está o pé dele no espaço, onde está a perna dele no espaço. E o quanto, às vezes, ele até tem informação sensorial, mas ele acaba não usando. Então, nesse exercício que a gente põe o saquinho, o quanto que ele tem que agora elaborar uma outra forma de estar caminhando que acaba restringindo um pouco aquela forma dele estar caminhando que está tão já na memória dele, tanto no programa motor dele. Muitos pacientes, eu garanto para vocês, ele teria a condição de caminhar melhor do que eles caminham. Mas, às vezes, é um paciente mais crônico, vamos dizer, ele liga um automático e ele já tem um programa daquela marcha. Eu, quando ando, eu não penso. Eu já tenho um programa de marcha. Ele é a mesma coisa, só que, infelizmente, ele já tem um programa de marcha de inadequada. Ele já tem um automatismo inadequado. Então, o quanto é importante para quebrar esse automatismo, a gente, de repente, dar situações e contextos que ele vai ter que elaborar uma marcha com outro tamanho de passo, que não é o tamanho de passo que ele dá, muitas vezes automático, que é um tamanho de passo inadequado. Ele vai ter que elaborar um controle postural diferente do que ele estava fazendo até então, que era, por exemplo, olhando para baixo. Então, enquanto a partir daí, a gente começa a quebrar programas motores e acaba fazendo com que o indivíduo quebre, não porque eu estou pedindo, ande com esse tamanho de passo, não olhe para baixo, mas o quanto a atividade fez ele ter a intenção para responder dessa forma. E quando tem intenção, acorda a área pré-frontal, que é uma área muito importante que está ligada à formação reticular. E a formação reticular, já falou um pouco dela, né, dos tratos que sobem, mas é importante lembrar os tratos que descem, o quanto eles são importantes para o controle postural, o trato retículo espinal. Então, o quanto a gente observa que num exercício bobo que é andar com alguma coisa na cabeça, o quanto isso pode modificar a marcha até de um paciente mais crônico. Tá? Então, assim, alguns exemplos para vocês entenderem, né, o quanto a gente pode, num trabalho que a gente correria o risco de ser só motor, a gente acabou envolvendo sensorial, perceptual, sistema cognitivo, sensorial e neuromuscular de uma outra forma. Muito legal. E para esse movimento funcional ocorrer de forma otimizada, além dos sistemas, o que é mais importante? Então, todos esses sistemas fazem parte do indivíduo. Mas a gente tem que lembrar de uma outra abordagem sistêmica, né? Que é o círculo indivíduo, com todos esses círculos que nós falamos. Mas a gente tem que lembrar o círculo tarefa e o círculo ambiente, que, de novo, os três se relacionam, né?
Então, a gente tem que pensar, se às vezes eu tenho o objetivo que o movimento funcional seja otimizado, mas será que eu estou fazendo a escolha da tarefa adequada? Será que às vezes eu não estou escolhendo uma tarefa muito complexa para o meu paciente e aí eu nunca vou chegar nesse meu objetivo? Será que, de repente, o ambiente onde estou realizando essa função, essa tarefa, será que é um ambiente facilitador? Ou, de repente, eu não ligo para ambiente e eu acabo fazendo um ambiente que é barreira? E eu sempre falo isso, né, para os meus alunos, que a vida deles já é tão difícil, a gente deveria criar ambientes facilitadores se a gente quer realmente um movimento otimizado. O quanto a gente, às vezes, a gente cria barreiras para esses pacientes, a gente já deixa tudo mais difícil ainda. E o quanto isso vai fazer com que eles não sejam funcionais ou não sejam funcionais de forma otimizada. Aí você pode falar, mas Ana, tem a vida. A vida, às vezes, são barreiras para eles. Eu sim, mas nosso dever ainda como terapeutas é fazer com que as coisas ocorram de forma mais fácil para ocorrer com mais qualidade. E conforme esse paciente vai melhorando, aí a gente pode criar cada vez mais ambientes que sejam um pouco mais difíceis, que sejam um pouco mais barreiras. Mas às vezes a gente faz isso num paciente que realmente ainda tem, acho que cortar um pouquinho, a gente às vezes faz isso em pacientes que têm já muita dificuldade e a gente espera que ele melhore. Infelizmente, ou ele não vai realizar, ou vai de novo, como a gente comentou antes, ele vai realizar de forma não otimizada, utilizando de compensações, e o quanto isso pode gerar uma neuroplasticidade negativa. Então, lembrar do indivíduo com seus sistemas, da tarefa que a gente escolhe, a gente deve pensar muito sobre a tarefa, e a gente também deve pensar sobre o ambiente, criar ambientes facilitadores, e conforme ele vai dando conta, aí a gente vai dificultando um pouco mais esses ambientes, até se tornar um ambiente mais parecido com o que é a vida de todos os indivíduos. Ótimo. O que eu tinha para perguntar para a senhora era isso. Agora a gente pode abrir para as perguntas. À vontade, é um prazer tentar de alguma forma tirar as dúvidas das pessoas. Eu acho que a aula foi tão esclarecedora que por enquanto eu não vi nenhuma dúvida ainda. Então, quem tiver dúvida, pode mandar aqui no chat. A gente tem mais uns minutinhos, a gente consegue. Eu vou só então comentar alguma coisa enquanto isso. Eu não sei hoje, né? Eu já estou formada há tanto tempo, mas em contato com pessoas que se formaram há não tanto tempo, o quanto na faculdade também não se aborda muito sobre ambiente, né? Principalmente em fisioterapia, em teórica já se aborda um pouco mais. Mas em físio, a gente acaba não levando em conta o ambiente porque a gente não aprendeu que esse ambiente pode realmente dificultar ou facilitar nossos pacientes, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas pegando hemiplégicos, por exemplo, um hemidireito, e aí passam ele sentado para em pé de um lugar baixo, de um lugar normal, vamos dizer, mas que para ele é baixo dentro do potencial dele. E aí ele acaba, às vezes, conseguindo passar, mas utilizando só o lado esquerdo, a perna esquerda, o braço esquerdo, e o quanto isso vai levar consequências em todos os sistemas desse ambiente inadequado. No músculo esquelético, porque ele vai usar só a perna esquerda, no tronco, porque ele vai acabar, em vez de ter um controle postural adequado, ele vai usar força no braço. O quanto isso vai fazer com que ele, indo mais para o lado esquerdo, ele comece a ter um problema perceptual secundário da noção do meio do corpo dele. O quanto ele vai empurrar muito mais o pé esquerdo no chão, então ele vai ter muito mais aferências sensoriais desse lado, e não o estímulo dessas aferências do outro lado. Então, o quanto um ambiente pode afetar todos os sistemas, o quanto a gente deveria, sim, colocar em cima dessa cadeira que ele está passando, às vezes um step, ou um banco, né, para que ele realmente faça essa passagem de um lugar mais alto. E o quanto isso poderia mudar muito a qualidade da resposta dele e o estímulo de todos os sistemas, e não só o sistema motor. Uhum. A Roberta aqui está comentando que as questões sensoriais são pouquíssimo abordadas também, imagino que na faculdade, né? Sim, verdade, verdade.
e o quanto a gente não deve negligenciar não só um sensorial que tem problema, ou também a gente negligencia quando o sensorial está bom, né? E o quanto a gente não deveria. Eu vejo muito isso, eu vejo muito do sensorial, o quanto as pessoas acabam avaliando o sensorial e às vezes vê que tem problema, e aí no tratamento negligencia. Principalmente naquele paciente que às vezes tem motor e não tem sensorial. Aí a pessoa se anima, tenta realmente que melhore o motor, mas não envolve o sensorial, esquece desse problema sensorial. E como a gente não deveria negligenciar, porque é um paciente que tem motor, mas tem sensorial alterado, ele não faz uso desse braço, essa é a grande verdade. Por mais que a gente fale, não me conformo, o senhor não usa, só tem motor. Mas sem sensorial, ele não consegue dirigir, orientar e corrigir os movimentos dele. Ele demora mais, ele comete erros. Então, a vida começa a ensinar ele não usar mais esse braço, mesmo ele tendo motor. Então, quando a gente não deveria negligenciar o sistema sensorial, quando ele está ruim, ou quando eu falei, quando ele está bom, o quanto ele é um sistema tão importante para melhorar todos os outros. Então, o quanto a gente deveria se envolver. E na faculdade, principalmente em físio, a gente tem pouquíssimo sobre informação sensorial. Tem aqui mais uma pergunta. A Leila pediu para a senhora comentar um pouquinho do uso do espelho durante a terapia. Nada é proibido, tudo depende de como a gente utiliza, né? O espelho, eu não gosto muito de estar utilizando com uma frequência muito grande, por quê? Porque a gente acostuma o paciente a perceber como que está o corpo dele no espaço, como é que estão as partes do corpo, utilizando de informação visual. E na vida, a gente não tem espelho na vida. Então, a gente está acostumando ele saber se ele está alinhado, cabeça torta, reta, se ele está com cifose, se a perna está mais para frente ou mais para trás. Olhe, né? Olhe no espelho. E na vida, como ele não vai ter na rua, ele vai na casa de alguém, ele não vai ter o espelho, no dia a dia ele não tem um espelho, o quanto a gente não ensinou ele a utilizar a principal informação sensorial, que seria a somatosensorial, o quanto a gente está ensinando ele, enfatizando a visão em vez do sistema somatosensorial. Isso é um problema, porque se ele vai usar a visão, como nós falamos, ele acaba não usando a visão para resolução de problemas cognitivos, ele acaba usando a visão para saber sobre as partes do corpo no espaço. E aí o espelho não foi adequado nessa hora, né? Fora isso, o quanto se a gente usa espelho para paciente com problema perceptual, isso também é um problema, porque o espelho é imagem invertida. O espelho dá uma noção errada sobre profundidade. Então, o quanto às vezes a gente fala para o paciente perceptual, oh, não, olha no espelho como que o senhor está, né? Como o senhor está caindo para esse lado, olha no espelho. O quanto que uma imagem invertida, o quanto realmente ele vai conseguir chegar na conclusão, se o problema dele é perceptual, que ele está caindo realmente para o lado que eu quero que ele perceba que ele está caindo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tive um paciente pusher, e ele estava, como muitos pushers, tenis esquerdos, despencando para o lado esquerdo. E aí eu falei, não, eu vou usar o espelho para observar isso, bem no meu início de quando eu me formei. E aí eu falava sempre para ele, olha como o senhor, olha no espelho. O senhor está vendo que está caindo para a esquerda? Aí ele virou e falou assim para mim, eu não estou caindo para a esquerda, ele está caindo. Ele apontava para o espelho, como se ele não conseguiu perceber que ele e a imagem do espelho era a mesma pessoa, que era ele. Então, só para vocês verem como o espelho é algo que, às vezes, a gente que tem percepção boa, a gente nota e usa o espelho, mas o quanto esses pacientes vão ter realmente uma dificuldade bem grande. Mas, como eu falei, eu não sou contra nada, né? A gente poderia usar o espelho, mas como, né? Então, você está vendo? A sua cabeça está mais torta para a direita. Então, ele percebeu que a cabeça está mais torta para a direita. Então, alinha. Ele olhou e alinhou. Agora, fecha os olhos. Agora, sente o que é uma cabeça alinhada.
Aí já é um uso diferente de espelho, porque eu estou só fazendo ele confirmar pelo espelho, mas utilizar depois a informação somatosensorial para ele tentar realmente perceber, através dessas informações, a posição dele no espaço. Por isso que eu falo que assim, não é proibido usar espelho. Com perceptual, às vezes não dá certo. Mas quando eu não tenho esse problema, não é proibido. É só perigoso se eu estou utilizando só o espelho, a visão, no lugar da informação somatosensorial. E de todas as informações para o controle postural, a somatosensorial ela é muito mais importante, uma porcentagem muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado se eu não estou utilizando muito realmente a informação visual. Legal. E a gente fechar nossas perguntas, então, a Aline, ela pediu para a senhora comentar um pouquinho sobre pacientes espásticos e a utilização de borracha, peso e bicicleta com esses pacientes. Borracha, peso e bicicleta? Quando a gente fala espástico, eu vou preferir falar hipertônico, tá bom? Porque quando a gente fala espástico, a gente está falando só nas razões neurais afetando o tônus. E o tônus pode estar afetado por várias razões, as neurais e razões não neurais. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de um mau alinhamento, influenciando o tônus, da sensibilidade, influenciando o tônus. E essas influenciam o tônus pelas razões não neurais, e a gente chama isso, quando aumenta o tônus, de hipertonia. Então, eu prefiro falar em hipertonia, que é o que a gente vê mais frequente, do que só falar em razões neurais na espacidade, tá bom? Quando a gente coloca peso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? De novo, nada é proibido, né? A gente tem que ser um pouco cuidadoso. Muito paciente que já tem um tônus aumentado, ele associa muito que tudo é muito difícil para ele. E ele acaba, muitas vezes, requisitando mais unidades motoras do que ele deveria para, de repente, erguer um braço, né? Porque ele acha, não, é muito difícil, então eu vou ter que requisitar mais unidades motoras. Quando a gente coloca um peso, a gente só está favorecendo mais ainda isso, então, tipo, agora está ainda mais pesado ainda, requisite mais ainda unidades motoras. E o quanto a gente não deveria fazer isso, porque isso só vai aumentar mais ainda a sensação errada que ele tem que fazer muita força para, de repente, executar um movimento. E quando a gente pensa, por exemplo, no membro superior, quando eu faço muita força, um negócio tem peso, é como eu, quando ergo um peso, a minha escápula é como se ela fosse tombar. Com isso, mesmo no indivíduo normal, é muito requisitado o trapézio superior, por isso que quem tem como profissão carregar cargas, tem uma tensão tão grande em trapézio superior. Então, se eu pego um paciente e eu ainda coloco uma carga, o quanto esse trapézio superior ainda vai entrar mais forte ainda. E você fala, Ana, qual o problema dele entrar? O problema, por exemplo, quando eu movimento o meu braço, ocorre a rotação da escápula. E a rotação da escápula, para ela ocorrer, ela precisa, junto com o trapézio superior, a entrada de um trapézio inferior e um serrátil. Mas um balanço entre eles. Se entra muito o trapézio superior, porque tem um peso, o quanto isso vai inibir a entrada do trapézio inferior. Acaba fazendo com que esse indivíduo, que já faz um movimento inadequado, ele acaba intensificando mais ainda, um tônus mais alto ainda, por requisitar mais unidades motoras. E um movimento de forma inadequada, por exemplo, sem o movimento da escápula. E o quanto isso pode ser uma das razões, o ombro doloroso. Então, peso, de novo, não nunca. Se eu tenho um paciente leve, que de repente já está fácil para ele executar algo, por que não, de repente, colocar um peso, né? Mas muitas vezes não é o que acontece com muitos pacientes. Ele já tem dificuldade com o próprio peso do corpo dele. Por que eu ainda vou estar colocando algo mais difícil ainda? É o que eu falo, né? É uma expressão engraçada, mas é o que eu falo. A gente às vezes não deve trabalhar no lado do diabo, e sim no lado de Deus, né? O quanto a gente, às vezes, novamente, quer deixar a coisa mais difícil ainda, e a coisa simples, ou seja, sem o peso, já é difícil. Por que eu ainda vou deixar mais difícil ainda a vida do meu paciente? Depois foi peso, que mais que foi a pergunta, Camila? Borracha, mas não sei se são Borracha os significa elásticos. elástico?
Imagino que seja aqueles elásticos que utiliza para fortalecimento. E bicicleta. Então vamos pensar na bicicleta. Uh, Tudo que é feito de forma adequada ou com a tentativa de ser de forma adequada é super bem-vindo, né? Esses nossos pacientes também precisam de um aporte mais, de uma condição mais cardiorrespiratória melhor, de um exercício mais aeróbico. Então, o quanto é interessante. Eu sempre prefiro essas bicicletas que de repente tem um encosto melhor, porque às vezes essa bicicleta normal, que é só o assento, o quanto às vezes por dificuldade de controle postural, eles ficam todos tortos nessa bicicleta e não é interessante. Mas de repente uma bicicleta que ele consiga sentar de forma adequada, ele consiga realmente manter o pé dele, a perna alinhada, sem o joelho tá indo abrindo, por que não? De repente é um exercício interessante para ele. Mas lembrem que, novamente, né, a bicicleta ela é boa para o sistema pensando motor e ela é boa para a parte cardiorrespiratória, pode ser que isso que ele está precisando é interessante, mas que acaba sendo um trabalho visando novamente só o motor e não tanto os outros sistemas, isso acontece. Por isso que não quer dizer que eu não uso bicicleta, mas eu não só uso a bicicleta. Às vezes é uma coisa legal até de deixar para o paciente fazer extra terapia, a gente avalia, vê como é que tá, e tá com boa qualidade, ele faz extra terapia, mas não tanto na terapia, porque a gente pode utilizar exercícios que acabam envolvendo, como a gente viu na aula, vários sistemas. Acho que foi muito bem respondida a pergunta. Tá bom. Então, para a gente finalizar, a senhora pode comentar um pouquinho sobre os cursos que a senhora tem, os presenciais e os online, para quem quer saber mais sobre o assunto? Então, de curso presencial eu dou o Bobat de adulto, né? Hoje é separado os cursos Bobat de adulto do infantil, então eu sou instrutora do Bobat de adulto. É um curso com uma carga horária bem grande, mais ou menos de 135 a 150 horas de curso. Quando você faz o curso básico, pode fazer o curso avançado. Então, atualmente no Brasil, eu sou a única instrutora de cursos avançados. Então, é um curso, o curso básico mais ou menos é uns 21 dias, 25 dias, e o curso básico, o curso avançado, perdão, são 7 dias de curso, mas aí para fazer tem que ter o básico de adulto. Eu dou um curso já faz muito tempo, junto com duas colegas, a Dulce e a Mônica, que é um curso sobre balance, sobre equilíbrio, que é um curso de 5 dias. Eu dou um curso que acabei de dar semana passada de membro superior em hemiplegia, que são 3 dias de curso. Eu dou um outro que é técnicas de compressão, que vai ter mais para o final desse mês e vai ter em vários lugares, em São Paulo, em Recife, em Bauru e no Rio de Janeiro, que é um curso de 2 dias, que é bem interessante, que a gente utiliza de várias formas de compressão, então com elásticos, com faixas, com travesseiros, com toalhas, então são várias ferramentas para dar uma compressão para o paciente para enfatizar a informação sensorial. É um curso bacana não só para quem trabalha com neuroadulto, mas também com infantil, com ortopedia, geriatria. Então é um curso bem bacana. E acho que, deixa eu pensar se eu esqueci algum curso, que esses cursos que agora estão online, antigamente eu dava presencial, mas como eram cursos mais teóricos, eu acabei agora indo mais e está dando de forma online. Então, online eu tenho os 2 cursos, que é o do mundo sensorial, que começa a mostrar esse círculo sensorial, o quanto ele é importante para todos os sistemas. Então, é um curso bem interessante, muda muito a visão das pessoas que trabalham, não só com paciente neurológico adulto, como que podem utilizar dessa informação sensorial para estar ajudando os outros sistemas. Então, tem apresentação de muitos casos clínicos, mostrando o quanto o sensorial pode realmente influenciar no neuromuscular, no perceptual e no neuromuscular de muitos desses pacientes.
É um curso mas é um curso não longo, mas é um curso com muita qualidade, ele é um curso bem intenso, eu falo, né? Que faz com que as pessoas comecem a ver o sensorial de uma outra forma. E aí, a pedido, esse foi o primeiro online, e a pedido das pessoas começaram a falar mais. Ana fala um pouco mais sobre os outros sistemas, e aí eu resolvi fazer o outro curso que é da abordagem sistêmica, que tem o nome dessa live. E é um curso mais longo, como eu falei, são 26 episódios, meia hora mais ou menos cada, então é um curso mais ou menos de 13 horas, onde a gente vê também uma abordagem prática muito grande nesse curso, então eu dou bastante exemplos, eu falo que cada um tem sua força como terapeuta, acho que a minha força atender os pacientes. Eu não sou tão forte em pesquisas, mas no atendimento é a minha vida nesses 42 anos. Então, eu mostro muito minha experiência clínica com os pacientes e mostro em cima dessas funções, que é o sentado para em pé, o alcance, o agarrar e a marcha, o quanto todos esses temas são importantes, e aí a gente vê essas ideias de exercício, essas mudanças nos pacientes. Então, ele realmente tem uma repercussão muito prática no dia a dia dos terapeutas que trabalham realmente nos consultórios, hospitais, em centros de reabilitação. E eu fiquei super satisfeita com os dois cursos, realmente eu me exijo bastante como profissional, como pessoa, e realmente eu gostei muito e eu estou tendo uns feedbacks muito positivos, tanto de um curso como do outro. Então, eu convido a todos, né? Eu acho que os cursos presenciais são bem bacanas, mas às vezes as pessoas que moram somente longe facilita muito a vida. E esses dois cursos eu não dou mais presencial, né? Então, quem realmente se interessar e querer saber mais sobre esses temas, aí vale a pena fazer os cursos online, tá? E o Legal. pessoal da Fisio Estude Cursos, a gente tem uma parceria, né, nesses dois cursos, então por eles também vocês podem estar adquirindo esses dois cursos. Quem quiser saber mais informações, tiver interesse, no link lá na nossa bio tem o link dos cursos, pode também mandar mensagem que a gente tira as dúvidas todas. Então, professora Ana, eu quero agradecer muito, muito de coração a senhora ter aceitado esse convite para fazer essa live com a gente, dar essa oportunidade, né, de poder trazer mais do conhecimento da senhora para quem está assistindo e para mim também, porque foi uma aula sensacional. E ficamos abertos para mais uma próxima live, caso a senhora tenha interesse. Camila, eu que agradeço. Não sei se você sabe, eu não falei isso, e as pessoas, essa é a minha primeira live. Então, Que legal. obrigada pela experiência. Com a minha idade, eu acabo, às vezes, ficando com medo de algumas coisas, igual os cursos. Se não fossem meus filhos, acho que eu não teria feito os cursos online. E o quanto você também me estimulou bastante a fazer essa live, então eu só tenho a agradecer. E eu espero que seja a primeira de muitas. E muito obrigada a você e os outros, que eu me senti super à vontade em estar participando realmente dessa live, né? Então, espero ter colaborado de alguma forma com vocês, terapeutas, e estou super à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá entrando também pelo meu Instagram, estou super à disposição, tá bom? E continuem realmente trabalhando. Eu acho a nossa profissão, físios, os TOs, posso falar pelos TOs, uma profissão encantadora, linda, né? E acho que a gente consegue, sem dúvida, fazer a diferença na vida de muitos, muitos pacientes, né? Então, parabéns pela profissão que todos escolheram, tá bom? E muito obrigada de novo, viu, Camila? Um abraço grande para você e um abraço a todos os ouvintes.